Começa agora o Infinitas Ideias, o podcast onde as ideias vão muito além dos negócios. Fala pessoal, sejam bem-vindos para mais um Infinitas Ideias. Me chamo Pedro, como vocês já sabem, podem me chamar de PH. Hoje eu estou com um convidado muito especial. Ele é o CEO da Canevin Company, há mais de 15 anos como consultor de empresas com temas complexos. Já trabalhou com Itaú, com a Riot, com a Adidas, Airbus. Recebam comigo Alexandre Magno. Como vai, PH? Um prazer estar aqui com vocês. Hoje a gente tem muitas histórias, muitas coisas interessantes para compartilhar sobre complexidade, agilidade, enfim, são infinitos assuntos aqui no Infinitas Ideias. Cara, bacana. E assim, a gente vai bater um papo, muito tema complexo, mas tenho certeza que você vai deixar tudo tranquilo para a gente de casa entender, tá certo? Pelo contrário, o que eu vou fazer é trazer para cá o quão é importante você ficar bem quando as coisas estão complexas. Perfeito, a questão não é tentar simplificar as coisas, mas tentar aceitar que elas são complexas e viver bem nessa situação. E tá tudo certo, né? Meu querido, agradeço a sua presença. Para a gente começar o bate-papo, queria que você se apresentasse, falasse um pouco sobre a tua trajetória. Você é CEO da Canevin Company, já trabalhou com Itaú, Airbus, Riot Games, Adidas. Cara, como é que é isso? Você trabalhou como chefe de inovação do Itaú. Que tipo de inovação? Conta um pouco da tua história. Legal, pegar. Fazendo uma recapitulação mais completa, né? Então eu venho ali do mundo de desenvolvimento de software, então comecei a programar ali com 14 anos, então na base da curiosidade e acabou se tornando a minha profissão, né? Então, durante muito tempo eu atuei como desenvolvedor de software, mas o que aconteceu? Durante um momento na minha trajetória, o que eu percebia? Grande parte dos projetos de software que a gente fazia, por mais que tecnologicamente eles eram maravilhosos, cheios de desafios, cheios de tecnologias que nos deixavam extremamente animados, empolgados, eles não entregavam o que os clientes precisavam. Entendi. Então você estava super feliz construindo um projeto e quando você entregava, o cliente falava, não resolve o meu problema. Entendi. Isso foi basicamente algo que foi conhecido no mercado como uma crise do desenvolvimento de software. E aí eu percebi em algum momento que não adiantava estudar apenas tecnologia, né, as linguagens de programação mais modernas, porque a forma com que a gente estava organizando, o jeito com que a gente fazia esses projetos, não estava funcionando legal. Entendi. A gente aprendeu no mundo de desenvolvimento de software, só para tirar um contexto, Fica à vontade. A gente aprendeu a desenvolver software como se a gente estivesse construindo prédio. Certo. Utilizando engenharias e processos naquela linha. Mas qual o problema? Quando você está fazendo um prédio, ninguém aparece no meio do prédio e fala, olha, o meu apartamento que era de 80 metros quadrados, eu quero que ele seja agora de 160 porque eu vou aumentar a família. Não, o prédio é aquilo, você constrói ele do começo início ao fim. E no mundo de tecnologia, basta você começar a desenvolver o teu produto e ele começa a mudar. Entendi. Né? E foi isso que me levou para o mundo da agilidade, dos métodos ágeis. Certo. Então, ainda ali em 2002, 2003... eu fui descobrindo formas diferentes de desenvolver software, inicialmente com software, e que acabou se tornando um movimento mundial conhecido como o movimento dos métodos ágeis de desenvolvimento de software. Beleza. Né? Ali, acabei me envolvendo com métodos como Scrum, FTD, e foi um dos primeiros a trazer isso para cá para o Brasil. Então, a gente criou um movimento muito forte, que hoje é um padrão nas organizações. Praticamente todas as empresas trabalham com desenvolvimento ágil, né? Com forma ágil de desenvolver produto. Só para a gente entender, quando tu fala Scrum, FTD, isso seria o que para uma pessoa leiga de casa? São métodos ágeis. Tá bom. São métodos que, diferentemente daqueles baseados em engenharia civil, né, que eu estava falando antes, certo, eles entendem que quando você começa um projeto, você não sabe muito bem como que o produto deve ser no final. Tá bom. Porque você vai ter que aprender ao longo do caminho. Tá o teu bom. cliente vai aprender o que precisa, tá. Você vai aprender o que precisa ser feito e como fazer aquilo da melhor forma possível. Entendi. Então, a base dos métodos ágeis de desenvolvimento de software você faz um pouquinho, pega feedback,
e avança mais um pouquinho. Checkpoint. Checkpoints. Entendi. Né? Mas o checkpoints, ele não é igual no tradicional. Deixa eu fazer um checkpoint para ver se o plano está sendo executado conforme planejado. Tá, beleza. Não, é o checkpoint para ver. É isso mesmo? Isso vai resolver o teu problema como cliente? Né? E a partir daí você vai adaptando e desenvolvendo os produtos. Entendi. Né? Bacana. Então isso acabou me colocando ali numa posição de pioneirismo aqui no Brasil. Tá bom. E que acabou me levando também para uma trajetória de trabalhar com empresas grandes aqui, como você mencionou, Itaú, Terra, Globo.com, na base de consultorias. Certo. Né? Tudo na parte de metodologia ágil. Tudo na parte de metodologias ágeis. Tá né? certo. Só que aí o que aconteceu, Pedro? Só para complicar a história, já que o nosso assunto é complexidade, não dá para ficar aqui. nada natural, né? O que a gente começou a perceber também? Putz, legal, agora a gente está fazendo os produtos certos. De forma ágil. Tá. Mas as organizações não são ágeis. Elas estão burocráticas. Elas estão cheias de processos travados e tudo mais. Entendi. Então vamos começar a transformar o quê? Processos organizacionais. O meio, né? As organizações como um todo. Tá bom. Isso é o que me levou a trabalhar com empresas, como você mencionou, como consultor já de transformação e não apenas de métodos ágeis, de transformação organizacional, que é algo extremamente complexo, né? E aí, com empresas como Airbus, Barclays, Adidas, né? Eu cheguei a fundar algumas empresas aqui no Brasil. A primeira delas foi a AdaptWorks, que passou por um processo de aquisição. Tá bom. Que ela era bem focada em treinamentos para métodos ágeis. Tá. E a segunda, a Emerge, né? Que era bem focada em transformação, e naquela transformação mais organizacional que eu estava falando antes. Essa foi adquirida pelo Itaú. Entendi. Que aí chega no ponto que você falou, quando eu fui, que na verdade foi para uma liderança de uma área de transformação digital, não de inovação. Tá né? De bolar as estratégias e implementar de forma adequada a transformação do banco. Isso foi quando, mais ou menos? Isso a gente está falando aí dos últimos 3 anos. Tá, nos últimos 3 anos. Então, tu participou daquela transformação do Itaú para app digital, quando apareceu o Banco IT. Foi isso ou não? O que acontece? A transformação de uma empresa do tamanho do Itaú, ela é contínua. Não é uma transformação que tem ali, né? Ela é uma transformação feita de vários capítulos. Tá então, bom. houveram vários capítulos ali ao longo da transformação Entendi. do Itaú. Algumas mais focadas nos negócios, outras focadas mais na parte interna, Tá. outras focadas mais na parte tecnológica, outras focadas mais na parte de negócios, enfim. Entendi. É um emaranhado ali de assuntos, né? Como foi que tu fez, assim? Porque você comentou, pô, Pedro, eu trabalho com metodologia ágil, algo que é para, assim, fiz, deu certo, vamos colocar em prática. E aí você falou, me deparei com empresas que não eram ágeis. E aí a gente tá falando de um banco que, na sua premissa, é muito burocrático, não sei, assim, nunca cheguei a trabalhar internamente, mas quando a gente enxerga uma instituição bancária, a gente pensa processos, burocracia, hierarquia. Como foi entrar dentro de uma empresa dessa, hierárquica, retrógrada, e fazer a metodologia dar certo, a metodologia ágil? O que acontece? A gente pode até expandir aí para todas as grandes organizações, né? Tá. Porque foi isso aí que me levou para esse universo de complexidade que a gente estava falando antes. Eu comecei a entender que nenhuma organização ela é uma única coisa. Então, igual a gente está falando, tal organização é burocrática. Tá bom. Com certeza, uma parte dela é burocrática e uma outra parte dela não é. Entendi. É igual, eu acho que uma analogia interessante para a gente entender essa questão de complexidade e das organizações, de como que isso é distribuído. Pensa numa cidade. Penso. Você mora em Recife. Moro em Recife. Certo? Recife tem vários bairros, certo? Correto. Tem vários lugares espalhados. São todos iguais? Não, totalmente Então diferente. você concordaria se eu falasse, nossa, Recife só tem praia, o lifestyle é aquele negócio tipo californiano e tal. Provavelmente você não concordaria. Entendi. Mas também você não concordaria se eu falasse, olha, Recife é só violência ou só coisa... Não, Recife, como qualquer cidade, Entendi. tem uma parte linda, tem uma parte não tão linda, tem coisas que funcionam bem, tem coisas que não funcionam bem. Entendi. Quando a gente vai trabalhar com transformação de empresas, essa é a primeira realidade que a gente tem que encarar. Tá. Nenhuma empresa é só inovadora, é só burocrática, é só ágil ou é só lenta. Uhum. Tem várias coisas lá dentro.
quando você vai iniciar essa transformação, como no caso do Itaú, mas poderia pegar a Airbus, imagina no mundo de aviação, que você trabalha com legislações e regras muito relacionadas a um controle de segurança que é estrito, né? Então, imagina você falar, vamos experimentar, vamos ver se funciona. Não, o avião não pode cair, né? Então, você tem que entender isso. Então, a primeira coisa que eu fiz nessas empresas, e é a linha de trabalhar com transformação, é pensar, deixa eu olhar para essa empresa, deixa eu enxergar onde aqui tem burocracia, onde aqui tem um terreno fértil para inovação, onde aqui precisa de mais inovação, onde aqui precisa de menos inovação, e eu rebalancear esse sistema social que são aí as organizações. Bacana. Mas aí, quando tu entra dentro de uma empresa, geralmente você é contratado por uma deficiência específica ou um problema que está sendo visto pela gerência ou pela direção, que a gente tá com um problema X, chama o Alexandre. Só que aí tu, antes de ver o problema, tu tem que fazer todo esse diagnóstico para poder tratar a causa específica. É que normalmente o problema que a gente está vendo e que a gente acha que é o que tem que ser resolvido, normalmente não é. Entendi. Normalmente você está apontando para uma dor que você está sentindo. Entendi. Né? Mas aí você fica atrás de uma causa raiz que às vezes não existe, às vezes é um emaranhado, né, de coisas que formam essas causas. Então, respondendo a tua pergunta, sim, a base do trabalho que eu faço, e que isso vale tanto para a empresa grande quanto para a empresa pequena, é entender o contexto. Peraí, tudo bem. Vamos analisar aqui o contexto. Vamos ver onde estão realmente aqueles problemas que estão nos afetando. Entendi. Que estão nos fazendo sangrar naquele momento. O que é o sangramento? É a concorrência que está nos batendo? É faturamento que caiu? É percepção de valor da marca? Onde é que está a nossa dor? Entendi. E vamos fazer um mapa em volta disso para a gente começar a trabalhar. Entendi. Mas trabalhar com realidade, não trabalhar com ficção, que muitas empresas gostam de trabalhar olhando para uma ficção que não existe. Poxa, você consegue trazer um exemplo, assim, Pedro, em tal empresa, cheguei lá, a dor apontada foi essa, só que aí depois de todo um diagnóstico feito, eu entendi que era uma dor, mas a dor era causada por um problema que eles nem achavam que existiam. Uhum. Será que tu pode trazer para um exemplo prático? Lógico. E aí eu vou trazer um exemplo super bacana, até porque eu sei que você é um fã de League of Legends. Sou. Né? Então, teve um trabalho que eu fiz com a Riot Games, focado ali nos escritórios na Europa, nos principais escritórios na Europa, onde basicamente, quando eu cheguei lá, qual era a dor e o que eles traziam para mim? A gente está com um problema que é um determinado papel, que era um papel de gestão de produtos, tá então bom. Uma empresa que é muito baseada em produtos digitais, né, como é o caso da Riot, né? A gente não está conseguindo atrair as pessoas certas para esses papéis. Uhum. Então, a gente quer te contratar para fazer um diagnóstico de definir como que deve ser este papel aqui na Riot. Tá bom. Né? Papel relacionado à gestão de produto, a direcionamento e tudo mais. Né? E aí, quando eu fiz aquele entendimento de contexto, né, o que eu percebi? Né? O que a gente aprendeu, na verdade, juntos lá? É que, na verdade, o contexto da Riot ele é tão volátil, porque a Riot é uma empresa basicamente guiada por comunidade. Certo. Né? Então, você tem representantes da comunidade dentro do board da empresa. Então, Entendi. é uma empresa que respira realmente comunidade. Né? Então, isso significa que há uma volatilidade muito grande. As coisas mudam muito. Eu posso gostar hoje, amanhã eu posso acordar e não gostar mais. Exatamente. A comunidade pode estar falando hoje A. Entendi. E ter um acontecimento mundial que ela percebe que aquele A, na verdade, está indo contra algumas coisas que a comunidade quer. Então, eles passam a colocar uma pressão de que tem que ser B ao invés de A. Eles não têm tanto controle na comunidade, mas ele tem um controle na entrega do que ele dá para a comunidade. Exatamente. Entendi. Exatamente. E percebe que o propósito... A essência dos produtos da Riot é satisfazer a comunidade deles, né? A comunidade de gamers ali. Então, o que a gente concluiu ali foi que o erro não era que não estava a gente estava conseguindo atrair as pessoas certas.
O problema é que a gente tinha desenhado, o papel tinha sido desenhado de uma forma fixa, como se todas as pessoas contratadas para atuar naquele papel na empresa tivessem que fazer a mesma coisa, seja no League of Legends ou no Valorant, ou seja no release que vai para a Rússia ou no que vai para os Estados Unidos. Não. Que são para estilos de jogadores diferentes. Estilos de jogadores diferentes, comunidades que pensam de forma diferente. A comunidade americana de LoL pensa diferente da comunidade britânica, que pensa diferente da comunidade brasileira. Então, assim, a gente começou a entender que a gente estava apegado a uma definição de papel que vinha dos livros e etc., e que não falava a linguagem da Riot. Entendi. Então, a gente permitiu que aquele papel, na verdade, fossem criados vários papéis derivados deles, com abstrações e localidades espalhadas. Então, agora eu já sabia que se eu fosse contratado como, por exemplo, um Product Manager, um gerente de produto da Riot na Rússia, a expectativa talvez para esse papel era completamente diferente no Brasil. Ou se eu fosse contratado como um gerente de produto para a Riot para estar olhando para uma fase específica do Valorant ou para um estágio específico do Valorant, o Product Manager que estaria pensando num outro estágio teria uma atuação de dia a dia completamente diferente. Tá bom. Um atuando de forma mais burocrática, outro atuando de forma mais inovadora, um atuando de forma mais próxima do time e outro atuando de uma forma mais distante. Bacana. Então a gente passou a aceitar a complexidade, né, do negócio, do ecossistema da Riot e criamos papéis de acordo com essa complexidade. Tá. Quando você fala papel, é a vaga, né? É a vaga. Tá, é a vaga, cargo, é a posição. É a posição que você tem lá dentro. Né? É como, imagina que você tem, saindo um pouco do contexto da Riot, mas imagina que você tem uma empresa que vende para o mundo inteiro. Entendi. E você tem um papel de vendedor. Entendi. Bacana. Você vai precisar aceitar a complexidade que vender na Nigéria é diferente de vender no Canadá. E aceitar que vendedores nessa tua empresa têm que ter características completamente diferentes. Massa. Tentar padronizar isso no mundo inteiro. Então, no caso, tu pegou uma empresa global que tem ainda, né, presença em vários países do mundo, mas que uma função desempenhada no Brasil não obrigatoriamente seria a mesma função desempenhada, sei lá, nos Estados Unidos. Porque são públicos diferentes, economias diferentes, jeito de pensar diferente. Então, tu teve que fazer meio que um descritivo de vaga para cada país? De vaga, sim. Tá. Né? Mas principalmente do dia a dia de atuação. Entendi. Permitir que esse dia a dia tivesse essa fluidez. Né? Entendi. Porque as pessoas se apegam muito justamente a isso. Né? O que está escrito na minha vaga, então é isso que eu vou fazer. O que não tiver aqui eu não vou fazer. Bacana. A gente elevou o nível de abstração para que a vaga ela fosse permeável no mundo inteiro, fosse aceita no mundo inteiro, mas a pessoa tinha que entender que o dia a dia dela seguiria uma coerência local, regional, né, que baseada ali naquela rotina que era necessária. Perfeito. E que seria variar, Pedro, inclusive em momentos. Né? Talvez esse ano seja desse jeito, ano que vem seja de um outro jeito. Talvez eu quero ser mais agressivo agora e amanhã talvez eu não quero ser mais tão agressivo, eu quero reter um pouco mais. Exatamente. Massa. Então fazer com que as pessoas, ao assumir aquele papel, elas saíssem um pouco do o que é definido num livro, ou o que é definido lá, e ela aceitasse mais o contexto como guia do seu dia a dia de trabalho. Massa, perfeito. Complexo, né? Bastante, e assim, toca num ponto que eu venho conversando, assim, acho que quase que constantemente com os franqueados da Fini, porque não sei se você sente isso na prática, o Brasil ele é um pouco complexo na hora da gente montar equipe. Perfeito. Seja comercial, seja de escritório, qualquer tipo de equipe. E falando um pouco da parte comercial, que é a parte da venda em si, hoje a gente trabalha com comércio em shopping. Você já viu nossas operações em shopping, você sabe, atendente ali, balcão, aventalzinho, cliente que está passando no corredor, a gente atende, a gente aborda. E assim, tem sido um papel muito complexo do nosso gestor, do nosso franqueado, não só a contratação, mas também a retenção de determinados talentos, porque você sabe, uma pessoa que se destaca fazendo algo que outras pessoas olham assim e falam, eu não trabalharia, sei lá, não vou trabalhar em shopping.
Mas uma pessoa que se propõe a trabalhar em shopping porque está numa necessidade ou está querendo simplesmente começar a trabalhar, primeiro emprego, se destaca tão bem, atende tão bem, esse cara não vai passar muito tempo ali. Chega alguém, pega ele e leva. Então a gente está tendo esse problema. Problema que acredito que eu trouxe a pessoa certa para nos ajudar hoje, que é, cara, como é que no Brasil eu sei que não tem receita de bolo, mas se você puder trazer um pouco da tua experiência de, Pedro, se teu franqueado pensar dessa forma, tratar esse tema diferente, vai ser bacana. Por quê? Como é que a gente faz hoje para ver um tema complexo, que é lidar com pessoas? Pessoas acho que é a coisa mais complexa que eu conheço na vida, é pessoas. Cada cabeça é um mundo, cada cultura, cada grupo, como você falou, comunidade. Como é que a gente pode fazer para pegar esse tema complexo e entender de como você fez na Riot global, como é que a gente poderia fazer aqui no Brasil? De entender uma vaga, de fazer um descritivo, talvez encontrar a pessoa certa num contexto de eu preciso que essa pessoa desempenhe um papel, porque a gente pode ter 3 funcionários, mas cada um pode desempenhar um papel diferente. Esse aqui é comercial na veia, mas esse aqui ele é um pouco mais analítico para poder organizar. O que é que você poderia trazer assim de, bicho, pensa desse jeito, vai por ali. Tá bom. Ajuda nós. Eu acho que tem 2 pontos aqui. Quando a gente fala do Kinevin, que é o nome da empresa que eu sou CEO, né? Tá. O Kinevin, ele, na verdade, ele é um framework, uma estrutura de trabalho, que nos ajuda a olhar esses contextos sociais. Quando eu falo contextos sociais, você estava falando que pessoas são complexas, então sistemas sociais, né? Então, como é que eu olho uma empresa ali, ou no caso de vocês, o sistema de franquias é um sistema social, você tem negócio, você tem pessoas, você tem distribuições e tudo mais. Então, ali no Kinevin, uma das primeiras coisas que você tem que identificar é se aquilo é realmente complexo. Tá bom. Porque aquilo pode ser ordenado. Ordenado significa, se você encontrar a fórmula certa e repetir, o resultado vai ser o mesmo. Então, entra em escala de produção. Entra em escala de produção. Bacana. Então, por exemplo, quando vocês aqui tiveram a descoberta de diversas receitas aqui para as balas Fini, né, vocês descobriram que aquilo ali era algo ordenável. Entendi. Ou seja, se você pegar e repetir aquilo ali, as pessoas vão gostar, independentemente se é em São Paulo, ou se é em Pernambuco, ou se é no Amazonas. Bacana. Vocês descobriram ali um nicho de mercado e agora a gente precisa escalar. Tá bom. Isso não é complexo, isso é ordenável, que é onde os processos e a eficiência ali é o que é o importante. Vamos repetir da melhor forma possível. Bacana. Só que a franquias não é só isso, certo? Isso aqui é a distribuição, é a produção, etc. Quando você vai para franquias, é exatamente o que eu falei. Franquias, independentemente do modelo de negócio, ela opera sobre sistemas sociais. Né? E aí, a partir daí, do momento, você começa a navegar um pouco mais para o lado aqui de complexidade. Certo. Né? E aí, como é que a gente pode olhar para essa situação? Né? Eu tenho certeza que você já ouviu a frase que eu vou falar aqui de um cara muito, muito inteligente que falava o seguinte: não espere nada do centro se a periferia está morta. Já ouviu esse cara? Não, mas é muito boa. Chico Science. Lá na minha terra. Da sua terra. Então, o que Chico Science queria dizer quando ele trouxe essa frase aí? Ele dizia o seguinte: olha, quando você tenta criar soluções, Entendi. Você olha apenas para o centro e não para aquilo onde a necessidade está. Se você não ouve onde a necessidade está, a tua ideia está morta. Entendi. Então, quando a gente fala de sistema de franquia, você tem o centro e você tem a parte periférica, que são justamente onde os franqueados estão atuando ali. Perfeito. De que forma que a gente traz isso para a complexidade? Cada posição que a gente for abrir, a gente tem que primeiro entender o contexto local que aquilo está sendo aberto. Que eu tenho certeza que são diferentes de um lugar para o outro. Então não adianta muitas vezes você falar, se o pessoal da regional do Amazonas conseguiu reter bem os talentos, as pessoas, etc., fazendo tal coisa. Vou repetir isso aqui no Rio de Janeiro que vai funcionar. Cara, a cultura do Amazonas é diferente da cultura do Rio de Janeiro. Entendi. Então, o ponto que foi essencial na história da Riot que pode ajudar aqui
é você olhar para o seguinte, eu tenho uma camada aqui que ela tem que ser local, tem que ser uma definição local. Então, se eu estou liderando isso na cidade tal, no Rio de Janeiro, eu vou entender o contexto cultural aqui, o contexto de empregabilidade, o contexto da rotina das pessoas e vou desenhar especificidades dessa vaga olhando para esse contexto local. Entendi. Agora, a cobertura é o que o pessoal me manda dos padrões ali de todas as franquias Fini que estão utilizando. Entendi. Ignorar essa parte periférica, essa parte local, é justamente onde normalmente dá muito errado. É como se a gente estivesse falando da construção do prédio sem fazer primeiro a fundação. É que aí é um olhar mais mecânico, tá. né? Eu entendi o teu ponto, mas é como você tentar trazer algo que funciona na Suécia como uma política pública para o Brasil. Tá, entendi. O clima é diferente, a cultura das pessoas é diferente, o poder aquisitivo é diferente, a história é diferente, as crenças são diferentes, as religiões são diferentes, então... Entendi. Não é simplesmente trazer de um canto para o outro que vai funcionar. Entendi. E essa parte que tu falou da diferença entre o que é ordenável e do que é complexo é uma forma de olhar que eu nunca tinha parado para pensar. Porque às vezes quando a gente olha o todo, a gente acaba colocando tudo numa mesma cesta e tipo, não tem essa visão de que bicho, deu certo. Se eu fizer outra vez, é o mesmo resultado. Então não tem para que eu ficar desprendendo, às vezes, tanta energia em tentar resolver algo que, às vezes, é só um alinhamento de processo. É só um alinhamento de processo, tipo, não, talvez é só uma engrenagem que está errada aqui, vamos alinhar isso aqui, deu certo, isso aqui roda só. Mas o que a gente precisa, talvez, se preocupar mais é no que é complexo, que são pessoas, que é treinamento, é estar do lado, é fazer também o vendedor ele estar motivado, que também eu acho que isso é uma complexidade mais complexa. Por quê? É até redundante. Cara, eu treino, mas eu não consigo ficar te motivando. Eu posso até dar uma premiação, fazer isso, tentar fazer uma corridinha interna, mas tem algo dentro do ser humano que, se ele não quiser dar ignição ali, eu não vou conseguir dar por ele. E aí, em que ponto dessa parte complexa você enxerga assim? Até um certo ponto a gente tem que tentar, mas daqui para frente tem que deixar de se preocupar com essa parte complexa e talvez aceitar o erro, tirar e colocar uma nova peça. O que acontece, assim, quando você atua num contexto complexo, a primeira coisa é você admitir que você não tem controle de tudo que está acontecendo ali. Você tem influência, mas não controle. Tá bom. E para muitas pessoas, admitir que não tem controle... mesmo que ferir o ego. Então eu falo assim, muitas empresas não conseguem lidar com complexidade por causa dos líderes não conseguirem admitir que não tem controle sobre determinadas coisas. Porque para muita gente falar, eu não tenho controle sobre essa situação, parece que é uma falha. Entendi. Parece que você está falando que você não é bom. Tá. E não é. Complexidade você não controla. Agora, você influencia. Tá bom. Que é o que você está falando. Então, legal. Se eu tenho uma situação complexa que vamos supor, na cidade que eu tenho a minha franquia, tem uma mão de obra, tem pessoas, é muito escasso conseguir pessoas. Há uma troca muito frequente, as pessoas trocam emprego na média de 1 ano, ou de 6 meses, etc. Então, eu já sei que isso são aspectos culturais. E por isso que eu te falei que aquela parte local, periférica, é muito importante entender. Às vezes no Amazonas não é assim, mas na cidade que eu estou montando aqui no Rio é assim. Tá bom. Então a primeira coisa que eu tenho que entender é isso. Legal. Então, quais são as condições que eu crio, considerando essa regionalidade, que vão motivar as pessoas a ficar aqui? Entendi. Né? Aqui nessa cidade o que tem motivado as pessoas é elas se sentirem parte das tomadas de decisões. Elas poderem trazer a família para visitar a empresa. Entendi. E aí você começa a criar políticas que funcionam para aquele lugar ali. Né?
E, novamente, entendendo que não é que com aquilo você vai controlar e as pessoas não vão mais pedir demissão. Você não. pode dar uma diminuída, né? Aquilo vai aumentar as tuas condições das pessoas até começarem a falar pela rua, poxa, é legal trabalhar lá. Entendi. Nossa, eu me sinto realizado trabalhando lá, eu quero continuar lá, né? É igual como você falou ali, pô, em alguns lugares o pessoal trabalha no shopping, mas se ele fica já um pouquinho melhor, ele não quer continuar lá. Né? Mas será que todas as lojas do shopping precisam ser iguais? Porque uma acaba olhando para o lado e seguindo os padrões. Exato. Se ela se diferencia, talvez o cara queira ficar por mais tempo. Óbvio, ele não vai ficar a carreira inteira dele ali. Entendi. Mas talvez ele queira ficar mais tempo. Então, aceitar a complexidade, aceitar eu não tenho o controle disso e trabalhar nessas coisas locais, experimentando, vendo que não funciona, envolvendo mais as pessoas, perguntando para elas, chamando elas também para a tomada de decisão do sentido pessoal. O que a gente pode fazer para tornar o nosso ambiente de trabalho melhor? O que sabe, envolvendo elas nisso aí, também pode ajudar. Eu concordo muito com o que você falou agora na parte de trazer o funcionário, a equipe, para essa roda de conversa. Eu estimulo demais na minha carteira a prática do feedback. Eu indico o meu franqueado a pelo menos uma vez por mês fazer uma reunião de feedback, seja o grupo todo junto e pelo menos uma reunião de feedback individual, que é basicamente um alinhamento de rota. Cara, tu foi muito bem esse mês, tu fizesse isso, isso e isso, foi bacana. Agora, olha, teve tal dia que tu pisou um pouco na bola, talvez dá pra gente melhorar. Isso me fez crescer muito como profissional quando eu era mais novo, porque teve uma empresa que eu trabalhei que constantemente a gente tinha feedback. Então, isso ajuda a você entender se você está no caminho certo e ajuda também a você entender a percepção do teu, sei lá, seja chefe, diretor, gerente. Pô, esse cara tá gostando do meu trabalho? Eu tô fazendo certo? Pô, será que esse cara gosta ao ponto de querer me promover? E aí vem aquela parte de plano de carreira, enfim, isso é pauta para um outro dia de conversa. Mas eu concordo contigo, é muito importante conversa, trazer alinhamento. E é complexo, mas dá para ser feito. O feedback é super importante, ainda mais em contextos complexos, assim, o feedback quanto mais rápido, quanto mais frequente, quanto mais rico ele for, melhor. E aí... PH, a gente consegue também enriquecer esses feedbacks nos cenários complexos, fazendo também o quê? Fazendo feedback de duas vias. Tá? Eu sou teu chefe e tô te dando feedback. Você foi assim, assim, assim nesse mês e tudo mais. Agora, me dá o teu feedback. Bacana. Como eu fui como chefe. E você tem como dar um feedback para a empresa? Como está sendo trabalhar aqui, etc. Porque isso... Clima organizacional, né? Isso muita gente vai ouvir e vai falar, será que se eu sair dessa empresa e for para aquela outra ali, será que vão perguntar isso para mim? Entendi. Será que vão querer ouvir minha opinião? Então, hoje em dia, as pessoas querem muito serem ouvidas. A gente está vivendo num contexto de rede social onde as pessoas vão para lá para ser ouvidas, elas terem voz ativa. Entendi. Então, se ela está no dia a dia ali no Insta e ela consegue influenciar outras pessoas, ela é ouvida, ela recebe like, vem para cá para a empresa, ela não consegue falar nada e ser ouvida. Então, assim, como é que a gente enriquece esse feedback para que essas pessoas também tragam as opiniões dela, para que a gente consiga olhar e, às vezes, nesses feedbacks a gente vai olhar, com tais feedbacks que a gente recebeu como empresa, a gente consegue criar isso aqui vai ajudar na atração e na retenção. Perfeito. Às vezes a resposta está ali. É só perguntar. Às vezes o problema é só esse, não pergunta, não tem essa iniciativa, mas eu acho bacana. E isso está muito atrelado à mudança de postura até de RH, né? Porque falam-se muito da marketing 4.0, as revoluções. Eu vejo que cada vez mais o RH ele também tem se adaptado às novas versões de mercado. A gente vê, por exemplo, aquele selo Great Place to Work. Great, é isso. Que assim, a empresa ela quer receber, como você falou, para ser chancelada para o mercado de vem trabalhar aqui é um ótimo lugar para se trabalhar. E você só recebe com a opinião dos seus funcionários. Eu acho muito bacana aquele selo falando um pouco da minha opinião. Mas, massa, vamos lá.
foi para a Riot, fez todo esse trabalho. Bicho, o que foi que aí fosse fazer lá na Airbus? Como você falou, complexo, mas complexo até um certo ponto, porque não dá para brincar muito com a vida dos passageiros. Como é que foi essa tua experiência? Perfeito. Então, assim, e aí lembra, a gente volta para aquilo que eu mencionei antes. Então, assim, qualquer empresa, seja grande, seja pequena, seja nos Estados Unidos, seja no Brasil, ela tem dentro dela diversos contextos. Bacana. Não é só complexo. Não é só ordenado, não é só, eu não falei aqui, mas tem o caótico também, tem o da confusão, então tem alguns domínios e todos eles existem dentro da empresa. Tá bom. Então, quando eu falei que, quando começou o trabalho ali na Airbus, né, muita gente, todo mundo me fazia essa pergunta, mas como assim? Vocês vão usar complexidade e agilidade para construir avião? Então, não, na verdade, a gente vai utilizar a complexidade para repensar toda a forma que está sendo estruturado os processos que constroem, não só que constroem aviões, mas que operam os negócios de uma empresa que constrói avião. Tá bom. Então, igual no caso de vocês aqui, a parte do produzir as balas, né, os fins e tal, ela é uma parte mais fabril. Certo. Né? Mas vocês têm toda uma parte organizacional. Sim. Que o nível de complexidade vai aumentando. Né? Não é repetível como é na fábrica. Exato. Eu tenho certeza que vocês têm modelos de gestão e processos completamente diferentes. A Airbus é a mesma coisa. Então, assim, não era que eu estava lá no hangar falando, então, não, pessoal, vamos colocar uma asa assim do jeito tal para experimentar. Não. Então, a gente estava olhando para uma empresa construída toda a base de engenharia. Tá bom. Dentro de um país onde há uma cultura de seguir processos rígidos histórica, né? E que essa empresa estava reconhecendo o seguinte, olha, com esses modelos de negócios, com essa forma da gente se organizar aqui, a gente não está conseguindo avançar na mesma velocidade que as tecnologias que a gente usa estão avançando. Entendi. Então, em algum momento, você para se perguntar, quem que está mais próximo de construir um carro voador? Será que é a empresa que fabrica avião ou será que é a empresa que fabrica carro? Entendi. Será que é a Airbus ou será que é o Elon Musk? Né? Então, em algum momento, a Airbus, como diversas outras empresas, passaram a se questionar isso. Falaram, estão surgindo startups, etc., que podem, daqui a pouco, roubar fatias de coisas relacionadas à aviação, simplesmente porque a gente está... O medo de ficar obsoleto. Com modelos de negócios, com formas de trabalhar aqui, pensando nas estruturas que a gente utilizou sempre. Entendi. Então, isso é algo muito complexo, porque justamente como que você responde a um mercado desse com agilidade, operando dentro da complexidade, mas garantindo que a tua operação e que a forma que você constrói aeronaves continua sendo a mais segura, a com melhores selos de qualidade no mundo inteiro. Entendi. E aí, o teu convite foi exatamente para isso? Foi exatamente para isso. Para entender como que a empresa poderia se ficar mais ágil para poder acompanhar as mesmas... Como é que é o nome? As tecnologias que elas utilizavam. E deu certo? Deu certo, né? Tanto que isso foi um trabalho que a gente começou bem na linha do que você falou, olhando mais para uma questão de agilidade da construção dos produtos que eles faziam, que eles desenvolviam lá. Então, construção de produtos e formas de trabalho. E a gente avançou para o cenário de modelos de negócio. Entendi. Como é que a gente cria aqui uma mecânica de experimentar fragmentos de modelos de negócio, formas diferentes de levar os produtos e serviços da Airbus para o mercado. Tá bom. Então, com isso, a Airbus conseguiu descobrir que os modelos de negócio poderiam ser estendidos também para uma parte de serviços que não era explorada antes. Entendi. Então, hoje a Airbus dá consultoria para outras empresas que tentam explorar a aviação. Isso não seria pensável há 15 anos atrás. Não, o nosso conhecimento é nosso e a gente não quer compartilhá-lo com ninguém, a não ser com estrutura militar e de governo. Não, hoje em dia se criou um modelo de negócio a partir de todo o conhecimento que ela tem ali dentro. Isso. E continua experimentando modelos de negócios diferentes. Tá. Isso foi há quanto tempo?
A gente está falando de 10 anos atrás. 10 anos. Tu consegue trazer números de antes de quando você chegou, fez todo o teu trabalho e assim, sei lá, não sei se você tem a exatidão, mas pode ser algo aproximado depois do teu trabalho, faz 10 anos, quanto foi que... O que eu posso te dizer é de uma área específica que a gente atuava, de quando a gente iniciou ali, você tinha uma linha de negócio de três produtos /negócios que era explorado para aquela área e que ao longo de um período de 1 ano e meio, mais ou menos, a gente experimentou 28. Caramba. Então, com um portfólio de experimentos, nós experimentamos 28 outros modelos de negócio, estruturas de serviços, etc. Fala ramificações da própria empresa. Ramificações dos objetivos a serem alcançados para aquela unidade de negócio da empresa. Né? E aí, ali, daqueles quase 30... 11 foram internalizados. Então, quando eu saí de lá, aquela área já estava com 14 para 15 modelos de negócios, produtos e serviços que eram utilizados. Entendi. Então, isso obviamente eleva os teus números, isso aí eleva a tua resiliência para responder à crise, porque você não depende mais agora de um ou dois. Entendi. Quando um ou dois está por baixo, você vai para frente. Seria como no contexto de vocês, né? Vamos trabalhar para pegar... Cara, a marca Fini hoje é conhecida mundialmente. Ela tem ela cria uma atração que vai além das balas. Legal, o que a gente pode explorar de modelos de negócio em volta disso que não seja só a bala em si? Entendi. Que não seja... E aí a gente começa a experimentar diversos modelos de negócio e quando a gente termina, vamos supor, um trabalho aqui, a gente terminaria com 11 modelos de negócio, 11 produtos e serviços, onde a bala se tornou apenas um deles. Que, obviamente, durante um bom tempo vai ser o principal, mas que você não tem mais uma dependência única daquilo ali. Entendi. Foi, por exemplo, da mesma forma que a Coca-Cola se aproximou, por exemplo, de produtos mais saudáveis, etc., porque eles começaram a experimentar justamente coisas diferentes para não depender unicamente do único produto que era o carro-chefe deles. Bacana. Até porque, assim, claro que essa tua experiência foi há 10 anos atrás, mas a pandemia ela veio para ensinar muita coisa. O que você falou, quando você está com todos os teus ovos numa única cesta, pode dar ruim. Então, o que você falou com relação à Fini é algo que, claro, a gente enxerga, por exemplo, co-brand, licenciamento de produto. Perfeito. Pô, eu vendo minha bala, mas eu não posso pegar minha marca e dar uma licenciada num produto, sei lá, de roupa de uma determinada marca, com os personagens da Fini. Exatamente. Entendeu? Então, é muito isso que você está falando. Eu perguntei antes para você com relação à ramificação, porque eu estava me baseando com a Fini com relação aos canais que a gente tem hoje. Por exemplo, a Fini ela vende bala, mas eu vendo bala para todo lugar que você chega hoje tem Fini. Mas como é que a gente chega lá? É porque eu tenho meu canal de distribuição, aí eu tenho meu canal de atacado, eu tenho meu canal de farma, aí eu tenho meu canal de cash, aí eu tenho meu canal de, sei lá, e-commerce. Aí por isso que eu te perguntei, no caso foram ramificações da Airbus, por exemplo. Aqui a gente vai... aviões de grande porte, aqui menor porte, sei lá, helicóptero, enfim. Não, foi mais uns modelos de negócio mesmo. Entendi. Então, tipo assim, cara, hoje a gente faz, por exemplo, vou usar um exemplo macro aqui, hoje a gente faz aviões do tipo tal. Entendi. Tais executivos, tais para transporte, tais blá blá blá. Agora a gente vai começar a explorar modelos de negócio em volta disso aqui, por exemplo, assinatura de jatinhos. Entendi. Por exemplo, um trabalho de distribuição de aeronaves para outros fins. Né? Um trabalho de utilização do motor para um outro modelo de negócio de uma outra empresa, né? Que é o que a gente chama de exaptação, né? Pegar algo que foi criado ali para ser uma turbina de avião e você consegue trabalhar naquilo ali com hidrelétricas, por exemplo, para fazer uma propulsão do tipo XPTO que ajuda eles lá. Pô, vamos transformar esse modelo de negócio? Vamos, entendi. Legal. A gente tem inteligência aqui e tal sobre tal engenharia. Putz, se a gente começar a vender essa inteligência aqui, o quanto que isso afeta negativamente o nosso modelo de negócio? Não afeta muito. Legal. Vamos começar a vender isso como serviço? Entendi. Vamos experimentar durante um tempo? Então, você começa a criar ali
produtos, serviços, etc., diversificados em volta de uma base que era única. Bacana. Antes. Entendi. Show de bola e bastante complexo, né? É muito complexo. Seria como, tipo, vamos fazer um experimento complexo na Fini? Cara, como é que você pega o gosto da Fini, algum ingrediente dele, e vocês lançam uma barrinha vegana pro pessoal que treina e que faz academia lá. Caramba, mas nunca foi o público-alvo. Isso é a complexidade. Sair Então, da vamos caixa. experimentar. Entendi. Vamos fazer um experimento concentrado ali num grupo, depois a gente vê o resultado e vê se faz sentido incorporar isso no portfólio da empresa. Show de bola. A gente falou do Itaú, a gente falou da Riot, a gente falou do Airbus agora, tantas outras empresas que você atendeu, que você prestou consultoria. Hoje em dia, como é que tá a tua agenda? O que é que tu tem feito? Conta um pouco aí do teu momento atual. A Knevin Company, né, é uma empresa fundada pelo Dave Snowden, que é um cientista / consultor galês. Tá bom. Né, uma das pessoas mais inteligentes que eu conheci ao longo da minha carreira. E hoje a gente tem uma operação dessa empresa aqui no Brasil. Tá bom. E por que eu fiz tanta questão de trazer essa empresa para cá para o Brasil? Imagina o tanto de assuntos complexos que a gente tem nesse país. Certo. Né? Toda a nossa indústria ela tem um nível de complexidade alto. Governo tem problemas extremamente complexos para enfrentar. ONGs têm problemas extremamente complexos para enfrentar. Então, o trabalho da Knevin Company que eu lidero hoje aqui no país, ele é fazer com que as empresas consigam lidar melhor com essas situações complexas que estão cada vez mais frequentes no nosso dia a dia. Entendi. Então, o maior erro hoje para você permanecer relevante no mercado é você querer evitar a complexidade e simplificar aquilo que naturalmente é complexo. Tá. As empresas estão se perdendo justamente nisso. Então, se algo é complexo, você tem que saber trabalhar de uma forma que converse com a complexidade e não tentar evitar a complexidade. Entendi. É igual, imagina, cara, que você tem um filho de, 8 anos, 6 anos, e você tem muito medo que o teu filho se machuque. Mas em qualquer lugar que ele for sair, ele vai ter o risco de se machucar. Ainda mais sendo criança, né? Ainda mais sendo criança. Ele vai ter curiosidade, ele vai colocar o dedo na tomada, ele vai tentar subir num banco, ele vai tentar... E você não tem controle sobre isso. Entendi. Então, aceitar que você não tem controle e criar as condições para que o teu filho ali aprenda é o que a gente faz como pais, é a melhor coisa que a gente pode fazer. Entendi. Quanto a empresas, cara... Tentar ignorar ou evitar a complexidade seria igual pegar a criança e trancar ela dentro de casa. Só para ela não poder se machucar. Só para ela não poder se machucar. Entendi. Então, quando o teu medo de machucar é maior do que a tua vontade de estar fora, você perdeu. Entendi. Quando o teu medo da complexidade, né, é maior que a tua vontade de ser relevante como um negócio, você se perdeu. Bacana. Então, a Knevin Company ela tem métodos e os nossos serviços de consultoria que ajudam líderes em empresas de todos os tamanhos a justamente, deixa eu olhar para a minha empresa, deixa eu entender o que é complexo, deixa eu entender o que é ordenado e vou tratar as coisas da forma apropriada. O que é ordenado, eu vou simplificar, vou criar processo, O que é complexo, eu tenho que lidar de uma forma diferente. O que é caótico, eu tenho que responder de uma forma diferente. Tá bom. O que está confuso, eu tenho que tirar a confusão dali para operar melhor a gestão disso. Fala um pouco de estrutura, de números, como é que está a empresa hoje aqui no Brasil, quantos clientes vocês estão atendendo, se tem atendimento a nível nacional, é presencial, é online. Explica um pouco para quem sabe alguém está assistindo, faz sentido, achei interessante, quero entrar em contato. Percebe assim, a Knevin Company ela atua globalmente, assim, já com cases desde Departamento de Defesa norte-americano, tá bom, sistema de saúde britânico, né? Até empresas realmente que querem fazer simplesmente o seu negócio funcionar. Tá. Aqui no Brasil a gente começou recentemente, mas basicamente o padrão dos nossos clientes estão sendo empresas. Nós temos dois pontos principais ali. Então, empresas grandes
que tem enfrentado desafios, principalmente relacionados às transformações que ele tem passado. Tá. Né? Então, empresas mais tradicionais, empresas centenárias, empresas de várias décadas de vida que estavam acostumadas a ser bem-sucedidas com uma forma de trabalhar e que agora, com a complexidade que está no mundo, já não é mais tanto. Tá. Né? E empresas menores que estão observando para toda essa movimentação no mercado e percebendo o seguinte, cara, eu tenho uma oportunidade aqui de conseguir ser tão relevante quanto os grandes ou quanto os negócios maiores que estão à minha volta, né? Só que eu preciso aprender a lidar com essa complexidade aqui. Entendi. Então, às vezes, introdução de nova tecnologia, às vezes, como você falou ali, questão de como atrair as pessoas certas, como ter aqui a retenção, como garantir que eu crio na minha empresa a cultura. A cultura é um negócio complexo pra caramba. Então, bastante nessa esfera. A gente está começando a ter conversas com o governo, mas também apoiar aí com temas mais sociais e tudo mais. Entendi. Hoje, aqui no Brasil, a Canavin Company é você e tem mais alguém de estrutura? A gente tem uma equipe, né? A gente tem uma equipe, eu lidero praticamente toda a estratégia da empresa. A gente tem o Manuel Pimentel, que lidera toda a parte de serviços, né, dos consultores em clientes e tudo mais. A gente tem uma parte operacional e uma parte mais com olhar de ferramentas e tudo mais. Então, esse é o time ali de fundadores e que lidera a empresa. Tá. Hoje, como é que é o processo para uma empresa talvez entrar em contato ou se candidatar para alguma análise de vocês? Como é que a empresa ela consegue fazer todo esse processo? Explica um pouco. A empresa entra em contato pelos nossos canais ou pode entrar em contato diretamente comigo ali no LinkedIn. Tá certo. E aí, na primeira coisa, a gente marca uma conversa para aquela pessoa trazer um pouco da dor, né? Que foi o começo do nosso papo aqui. Entendi. O que está incomodando, o que está atrapalhando a tua empresa de ser, né? De conseguir dar um próximo passo. Tá. Nessa conversa, a gente vai entender se é algo realmente relevante para o que a gente está falando de complexidade. Tá bom. Às vezes não, às vezes a pessoa tem uma bagunça de processos aqui. A gente até recomenda, não, então foca em reorganizar aí só os teus processos já estão bons e tudo mais. Entendi. Na maioria das vezes não, realmente tem situações complexas ali que a pessoa já tentou várias vezes e não... Já tentou A, já tentou B, já tentou C e o problema volta e a situação volta. Então, aí que onde mora a complexidade das empresas. E aí é onde vocês entram efetivamente. É onde a gente entra. Bacana, perfeito. E para o futuro, o que é que espera a Canavin Company? Vocês estão com algum planejamento específico? Você, como consultor, tem algo particular que você está pensando em fazer? Conta um pouco do futuro agora. O que acontece? Desde quando a gente fundou aqui, a minha própria conversa com o Dave Snowden, criador ali da Canavin Company, foi muito na linha do... O Brasil é um país com temas extremamente complexos que não estão sendo tratados de forma adequada, em todas as esferas. Tá bom. A gente entende que, com toda a bagagem que a gente traz da Canavin Company, como eu falei, desde atendimento a empresas de pequeno porte, a Departamento de Defesa norte-americano. Tá bom. Então, quando você traz essa bagagem de conhecimento, você consegue atuar de uma forma que tem realmente um impacto na sociedade. Entendi. Que é o que a gente busca, falando aí de ambição, né? O que a gente ambiciona é cada vez mais a gente estar trabalhando com empresas, governo e ONGs que estejam envolvidos em temas relevantes para o país, que vão desde a empregabilidade, transição energética, tá aí, o Brasil tem uma oportunidade enorme de realmente se tornar uma referência mundial, se não a principal, uma das principais no assunto, né? Mas são cenários complexos que precisam dos métodos e da forma apropriada de lidar com isso aí. Há assuntos relacionados e que têm impacto na pobreza do país, que a gente entende que tem que estar, que é complexo, que é emaranhado e que tem que estar um envolvimento também. Uhum. Então a gente quer estar navegando, né, e ajudando a lidar, que desde aquela pessoa, aquele empresário de 10 funcionários, mas, cara, que está numa região onde aqueles 10 empregos que ele gera tem um impacto e pode gerar uma cadeia positiva ali, até temas complexos como a transformação energética e a pobreza do país.
Perfeito, meu querido. Agradeço. Antes da gente partir para o final aí do nosso episódio, como eu tinha comentado com você, a gente tem o nosso desafio Fini, que eu sempre convido o nosso convidado a saborear a deliciosa bala de pimenta que a gente tem aqui da Fini. Convido você, Alexandre, a se servir aqui, fique à vontade. Ok. A gente vai provar a bala, se você quiser só comer metade, fica à vontade. Ela realmente é picante, mas é uma delícia. É boa. Gostei, hein? Não tinha provado essa aqui, não. É docinha. É boa. Uhum. Vai inteira. Alexandre, eu agradeço mais uma vez a tua presença. Se você quiser passar aí os seus canais oficiais, o da sua empresa, para o pessoal seguir, acompanhar vocês, poder procurar, caso tenham questões complexas nas suas empresas, no seu dia a dia, enfim. Passa aí para o pessoal, para que eles possam me acompanhar. Maravilha, PH. Bom, vocês encontram a gente no site kinevin.com.br. Kinevin se escreve CYNEFIN. Né? Vocês me encontram no LinkedIn, basta procurar lá Alexandre Magno ou AX Magno, você vai encontrar, pode me adicionar no perfil que a gente consegue bater um papo. No mais, podem também mandar uma mensagem para contato@kinevin.com.br. Kinevin novamente, CINEFIN. Só para fechar, você sabe o que significa Kinevin? Não. Um lugar de múltiplo pertencimento. Bacana. Que é justamente o que acontece nas empresas. Toda aquela nossa conversa de comunidade. Complexos, ordenáveis, várias coisas em vários lugares diferentes. Bacana. Meu querido, mais uma vez, agradeço ter vindo, ter aceitado o nosso convite. Foi um prazer lhe receber. Espero que não seja a primeira vez, que você possa voltar mais vezes. Conte com a Fini, que vamos contar com você para problemas complexos. E é isso, galera. Agradeço vocês terem ficado até aqui. Se inscrevam no nosso canal, like no vídeo e até o próximo episódio.